Olá, radionautas aqui do Conexão Entrevista, começando mais um Conexão aí com uma presença, a participação ilustre do nosso amigo Márcio Eugênio, mais conhecido como Mestre Márcio Eugênio, e o nosso convidado de hoje, ele é atleta de Taekwondo, aliás, não é só atleta, né? Ele tem um currículo extenso aí na modalidade, ele é 9 vezes campeão paulista, tricampeão brasileiro, campeão sul-americano, bronze no Pan-Americano, vice-campeão do mundo e melhor atleta do COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. E você viu que o Márcio é fera, hein? E hoje, contando aí com a participação ilustre dele, quero de mais, viu, Márcio? Já de antemão, te agradecer pela sua disponibilidade de estar junto com a gente aqui no Conexão Entrevista. É uma honra, recebê-lo aqui no Conexão, viu? Muito obrigado, Zé, pelo convite e poder estar contando um pouquinho da minha história, pelo que eu fiz pelo Taekwondo brasileiro. Muito obrigado pelo convite, viu? Ah, legal, para nós está sendo já uma honra receber você aqui. Eu estava lendo um pouquinho sobre a modalidade, né, sobre o Taekwondo e vi que ele tem uma origem, ou melhor, tem a sua origem coreana, né? Se tornou um esporte olímpico em 88. E eu queria aproveitar essa introdução e perguntar para você como é que foi o teu primeiro contato com o Taekwondo, por que escolheu essa modalidade, né? Quantos anos já que você tem de estrada no Taekwondo? Conta um pouquinho da tua história para nós aí. Bom, o meu contato com o Taekwondo, eu comecei o Taekwondo, eu sei até a data e o ano. Que Comecei a treinar legal. Taekwondo no dia 16 de setembro de 1987. Olha só. Eu comecei o Taekwondo, conheci o Taekwondo através do meu irmão Marcos Eugênio Dutra. Ele já praticava já com outro mestre lá na minha cidade de Guarulhos, que eu sou guarulhense, né, lá em São Paulo. Legal. E ele me incentivou. Eu vi ele lutando, eu vi ele fazendo aqueles chutes, né? Mas também eu tenho uma referência também com os filmes do Bruce Lee, com Kung Fu, né? Legal. Então, gostava de querer fazer aquelas coisas, né? Mas o meu irmão que deu o pontapé para mim estar começando com o Taekwondo. Que legal. E o Bruce Lee é famosaço, né? Apesar de ser Kung Fu, mas ele, quem não conheceu o Bruce Lee, né? Quem não conheceu, Pois né? é. É uma lenda, ele deixou um legado muito grande aí nas artes marciais. Todo mundo, ele é uma referência, né, para todas as artes marciais, o que que ele passou, o que ele transmitiu, né? É. Então, ele para mim, eu sou muito fã dele, né? E e como você estava falando, né, o taekwondo, ele é uma luta milenar, ele é um esporte olímpico. Em 1998, ele foi como demonstração lá em Seul, na Coreia, e também como demonstração em 1992 em Barcelona, também como demonstração, né? Em 96 em Atlanta, é, ele não teve, mas foi aceito como programa de medalha, valendo medalha olímpica em Olha. 2000 em Sydney, né? Foi daí que o taekwondo ele começou a ter um valor maior, né? Tanto da parte esportiva com a parte marcial. Foi daí que Ah, legal. começou a crescer. Legal. Quando que ele passou, então, a ser considerado um esporte olímpico? Ele foi aceito em 95 para 96 ali, Ah, tá. assinado ali, mas valendo já em Sydney, né? Medalha, o Brasil representando, né? No mundo inteiro praticamente assim, tinha as suas classificatórias Sim. os atletas, né? Para lutar em Sydney em 2000. Inclusive, eu tenho uma história para contar sobre isso aí depois, se você quiser, depois com calma eu Eu, conto. eu vou querer que você Eu conte briguei sim. pela vaga, viu? Ah, é? Ah, Briguei conta pela já, vaga. conta agora. Aproveita que faz parte da tua história aí, né? Fique à É, vontade. Para a gente vai ser muito bacana ouvir a tua história e tudo que você tem para contar para nós aí, até como incentivo para os jovens que estão nos assistindo aí, né? Tenho certeza que você é uma grande referência para muita gente aí, para muito jovem que busca ingressar, né, no Taekwondo. E aproveita e conta a história para nós bom, aí. eu vou contar a curto prazo aqui, porque a história é grande, né? Sim, Eu vou contar lá do início. O Taekwondo chegou em 1970, aqui no Brasil. Quem trouxe o Taekwondo, quem introduziu foi o mestre Samin Cho, em 1970, né? olha, Aí começou a praticar. Inclusive,
o mestre Sam Michou, em 1970, ele iniciou o taekwondo lá em São Paulo, na Academia Liberdade. Até hoje, essa academia ela é aberta, né? Olha, É a nossa federação, né? É lá que o mestre Iodun, né? Que é o presidente hoje atual, né? Que, é, faz um trabalho com o taekwondo do estado de São Paulo, né? E, bom, de lá para cá, como eu falei, em 1987 eu iniciei o taekwondo, né? Pratiquei, comecei a ficar treinando, tive meu primeiro contato ali nas competições em 89 e em 91, em 1991 ganhei Paulista, 92, 3 Paulista, fui pro Brasileiro, em 96, né? Em 95, 96 comecei a ganhar meus campeonatos ali e vaga para o meu primeiro campeonato internacional, que foi a Copa do Mundo aqui no Brasil, no Maracanãzinho, né? olha, legal. Então, eu fui prata, que nem você mencionou aí, uma, um dos títulos mais importantes da minha carreira foi essa medalha de prata na Copa do Mundo aí, lutando aqui em Em casa, casa, hein? Que super privilégio. bacana, né? E daí para cá, Luiz, como eu já estava ali no grupo de atletas já seletivos, né, para disputar vários campeonatos importantes, né? Foi da onde surgiu daí as pré-seletivas para as Olimpíadas de 2000 em Sydney, né? E aí, em 98 começou a primeira seletiva. São 5 seletivas que a confederação fez para os atletas se classificarem e quem tivesse a maior pontuação na época Uhum. iria participar das seletivas olímpicas para ir para Sydney. Teve 5, 5. 5. A Olha, primeira, a primeira eu perdi, que foi em Minas Gerais. A segunda eu ganhei, então já fui uma pontuação aí. A terceira eu não participei, mas como eu fazia parte da delegação para lutar o Campeonato Pan-Americano, se alguém medalhasse, ia valer ponto para a terceira, que era na mesma época. Eu acabei medalhando, então eu pontuei como se tivesse ganhado a seletiva. E a entendi. quarta seletiva foi a da Globo, que eu lutei, não sei se você chegou a ver eu lutando na Globo contra o Carlos Costa. Era uma seletiva para Jogos Pan-Americanos e pontuação para a seletiva, Olha só. né? Acabei ganhando também. Bom Então, demais. é. E o Carlos Costa, que é um grande atleta, um dos maiores atletas aí, famosos aí, é o que estava ali colado comigo, encostado para definir quem é que ia para a seletiva. E faltava a quinta seletiva, né? Para finalizar. Então, surgiu a quinta seletiva, tá? E eu acabei ganhando essa seletiva, mas o que aconteceu? Eu fiquei super feliz, tudo, mas teve um jogo político na época. É, Eu não entendi. Eu só queria ganhar e lutar. Não tinha ninguém para me assessorar o que estava acontecendo. Então, o que eles fizeram? Eles mandaram para alguns campeonatos e mandaram outros atletas para a seletiva. Eu fiquei sem entender naquela época, eu era muito jovem, né? Então, é, um dos campeonatos que eu fiquei assim, é, praticamente frustrado, né? Porque eu participei de todos os campeonatos que um atleta podia participar. E a é, Olimpíadas era meu sonho, eu né? imagino. Então, isso que aconteceu foi. Eu fiquei sem saber o entendido disso, né? Na época era política, né? Hum, Então, isso que me magoou bastante. entendi. E depois trilhou uma carreira aí brilhante, né? Mas isso não me abateu, não, viu, Luiz? Tô. Isso não me abateu, não. Isso aí me deu mais força para me continuar treinando, né? E participar de tantos outros campeonatos que eu fui. Só foi força para me continuar lutando e ganhando muito mais campeonato. E isso aí não me abateu, não. Tive Sim. chance ainda de lutar ainda mais as Olimpíadas de 2004 como, É, como reserva, né? Ali, né? Mas eu passei ali. Mas eu sou satisfeito pelo legado que eu deixei com o sim, Taekwondo na seleção brasileira, né? Incentivei e motivei muita gente com o Taekwondo, né? Grandes atletas de hoje estão praticando, estão levando o nome Taekwondo, graças ao trabalho que eu fiz lá atrás, sim, sem na, dúvida. na década de 90 e 2000. Sem dúvida. Só me relembra, essa Olimpíada do Rio de Janeiro foi em que ano mesmo? Não, a Olimpíada, não, a Copa do Mundo, Copa do Mundo, perdão, a Copa do Mundo foi em 1996, no Rio de Janeiro, no 96. Maracanãzinho.
Que Lá eu fiz bacana, hein? 4 lutas lá. Dura, dura, Eu imagino. É, porque dura. chegar num nível que você chegou e lutar aí num campeonato desse nível, você só pega fera, né? Na frente. É. E a Copa do Mundo, se você for ver pelo futebol, assim, são selecionados as melhores equipes, os melhores atletas, os melhores profissionais. E para me ajudar nesse dia, eu peguei, de todos os atletas, masculino e feminino, eu peguei a pior chave que um atleta poderia pegar. Ah, é? Eu peguei uma das maiores potências logo nas primeiras lutas. Eu peguei a primeira luta contra a China, venci a China ali, Olha, e a próxima luta era os donos da casa, que era a Coreia. que responsa, hein? E eu era desacreditado, né? E eu falei, pô, Márcio, infelizmente, era uma participação internacional, mas eu estava no meu nível ali, eu ganhei as seletivas, né? Sim, Mas com muito treino, com muita fé em Deus, eu consegui passar que legal. contra a China, depois veio os Estados Unidos na semifinal. Também a luta foi dura, mas eu tive que trabalhar mais a técnica com ele, né? E a final foi contra o México. Olha só, pegou só paredão aí, né? Só foi paredão. Não É. foi fácil, não. E essa modalidade, o taekwondo, ele trabalha muito perna, né? Uma impressão minha. Hoje, praticamente 90% é perna. É A perna, gente né? usando soco, defesa, né? Tudo mais, praticamente, nós executamos muito chute para pontuar ali no colete, né? Uhum, Na cabeça. Então, por isso que o taekwondo ele tem muito chutes, assim, direto, chute giratório, chute na cabeça para pontuar. Essa é uma das especialidades que o taekwondo tem, né? legal. Trabalho de habilidade com chute, tem que ter flexibilidade, as plasticidade, velocidade, trabalho com a perna, alongamento, né? Sim, Então, é bem completo, né? é um esporte completo, É né? verdade. E Márcio, você com tantos anos, tem aí mais de 30 anos de experiência no Taekwondo, todo o teu currículo que eu já comentei aqui no início da entrevista, você hoje, você ensina as pessoas, você treina alguém, trabalha tem alguma academia nesse sentido para treinar as pessoas que estão em busca de aprender Taekwondo, até para quem está nos ouvindo, que é da tua região aí de Campinas, para te procurar. Você tem uma academia, é isso? Eu tenho uma academia aqui na cidade de Indaiatuba, Da né? Tuba. E isso tem uma academia lá. E eu sou professor do Colégio Objetivo também lá. Sou professor lá há 21 anos, né? Olha, Eu sempre dei aula, ajudei meu mestre quando era criança, desde os 15 anos, né? Mesmo sendo atleta, Luiz, eu sempre gostei de ajudar e ensinar as pessoas, né? Já formei vários faixas pretas, estou formando outros faixas pretas, que outras legal. graduações de faixas coloridas estão vindo aí, né? É, é uma virtude que eu tenho, assim, eu não me aposentei, né, como atleta, mas a arte marcial me ensinou isso, dar continuidade para poder contribuir ajudando o que o taekwondo me ofereceu, Sim, né? Não só a luta, mas a disciplina, o respeito, né? As criançadas hoje elas estão precisando praticar e precisam conhecer o taekwondo para melhorar a educação, respeito, criar confiança, sabe? As crianças hoje elas estão precisando desse treinamento, dessa informação. sim. De fato, você tocou num ponto bem interessante, pensando muito até no jovem que está começando a vida agora e se envolve com Taekwondo, por exemplo. Ele trabalha muito, né, a arte marcial, muito essa questão de equilíbrio, né, de respeito, de concentração. Não é simplesmente o físico, né? Trabalha muito o mental também, não é, Márcio? Isso. O taekwondo, ele é uma luta que ele trabalha o corpo e mente, né? Então, assim que ele consegue se desenvolver, quanto mais ele treina, quanto mais ele capita, ele se permite a estar treinando, ele se conhece, ele sabe, é, a- aprende outros valores que ele desconhece, sabe? Educação, concentração, respeito, é, confiança. Ele não precisa ser atleta, mas ele vai fazer um trabalho, ele vai ter uma prova. Ele trabalha a concentração dele, ele Sim, sai melhor, ele tira boas notas na escola, ele melhora a educação em casa, o comportamento, as amizades,
entendeu? Aí não Imagino. é só a luta que vai falar assim, ó, a luta. Então, é como você falou, né? Trabalha o corpo e a mente. Que bacana. E quanto essa dobradinha vale a pena, né? Porque é, o corpo não precisa nem falar, né? Precisa se mexer, precisa se movimentar. E quando você consegue fazer algo que associa essas duas coisas, né? A mente, o equilíbrio, a concentração, como você já comentou aí, mais a arte marcial é a casadinha completa, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, eu estava pensando aqui, ó. Você fez parte da seleção brasileira, né? Do Taekwondo. Isso. É, Por 6 anos e meio. quantos? 6 anos e meio. 6 anos e meio, bastante tempo, né? Tempinho. É verdade. E é o topo da carreira, todo mundo quer, né? Fazer qualquer modalidade, qualquer esporte, é fazer parte da seleção do teu país, né? Você Com teve, certeza. teve essa honra e essa possibilidade. E no esporte, de um modo geral, Márcio, a gente observa que às vezes, mesmo se tratando de seleções, o recurso financeiro às vezes é difícil para a própria equipe, né, para o esporte de um modo geral. Para você, como lutador lá de Taekwondo, quando você participava da seleção brasileira, existia algum benefício, alguma ajuda de custo para o atleta, para ele poder ir lá treinar, enfim, fazer sua carreira aí na seleção? Olha, a minha história com o Taekwondo, ela foi bem desafiadora, É. né? Eu nunca tive apoio, assim, foi mais na força de vontade, mais na raça. Eu tive, como eu vim de família humilde, com meu pai, a minha mãe e meu irmão, minha família me ajudaram, porque perceberam que eu tinha um certo talento, Uhum. gostaria, queria que eu treinasse, né? Sim. Mas quando chegou na época, quando eu me desenvolvi, fiquei com um atleta, poxa, vai representar o, o estado de São Paulo, vai representar o Brasil. Na minha época, eu não tive nenhum recurso, nenhum benefício, né, de ter participado. Foi tudo na raça. Eu Entendi. ia para um campeonato, né? Meu pai e minha mãe me ajudavam o que tinha, né? O que podia ajudar, Uhum. mas o que faltava era muito, né? Eu precisava viajar de avião para um estado ou para um país, eu tinha que fazer rifa, né? Eu tinha que economizar porque com alimentação, a gente ia para certos campeonatos, eu não sabia onde que eu ia ficar hospedado, apartamento, alojamento, né? Entendi. Então eu fui na raça, né? Então não me arrependo, porque era uma coisa que eu amava na época, eu queria, né, conquistar os títulos, então custava o que custar. Então, eu passava o que podia ser passado. Mas naquela época lá, hoje eu vendo o que eu passei, vamos falar assim, hoje qualquer um, acho que algumas pessoas não conseguiriam passar, Eu porque eu passei imagino. fome, passei frio, tive que ter muita paciência, né? Eu fui praticamente excluído de algumas coisas porque não ter apoio, entendeu? Entendi. Então ficou difícil, eu fiquei sem, é, Eu imagino. né? E hoje, hum, os atletas, mudou alguma coisa nesse sentido? Os atletas, eles recebem algum tipo de apoio? Assim, não digo de patrocinador, que cada um, às vezes, tem o teu, né? Tem um patrocinador X, outro Y, mas o grupo em si, hoje, quem é da seleção brasileira, quem pertence à seleção brasileira, tem algum tipo de apoio hoje da própria instituição ou cada um custeia a tua jornada aí? É. Hoje praticamente mudou totalmente, É, totalmente. Hoje o governo tem um programa de apoio ao atleta. Hoje eles têm um salário é, salário é, pódio, atleta pódio, entendi. tem salário de se você ganhar alguma medalha, você é remunerado, né? Hoje Legal. ele tem vários apoios, hoje eles não precisam trabalhar. Muitos atletas hoje que estão aí é, no top, eles estão em clubes, os clubes pagam salário para eles, eles têm, além dos salários, eles têm fisioterapeuta, tem psicólogo, nutricionista, Que pra- é, bacana.
médico, convênio, né? Então, era totalmente o que eu não tinha, o Totalmente que eu não diferente tinha. da tua época, né? E na época eu tinha que trabalhar, Luiz, eu tinha que trabalhar muito. Nossa, eu tinha que trabalhar. Como é que eu vou pro campeonato? A minha mãe vendia trufa e fazia. Minha mãe era manicure, pedicure, né? Entendi. Me ajudava com o salarinho. Então, e na época, sabe, era bem Você, difícil. E hoje eles têm reservas, que nem, ó, tem um programa e alguns atletas que eles lutam pela Marinha, pelo Exército. olha, Eles são convocados, só que eles têm que ter um currículo assim para ser chamado. Eles têm o salário da Marinha, salário do que Exército, legal. salário aí do programa do governo, entendeu? Dos clubes, né? Praticamente eles só têm que treinar, que nem jogador, né? Eles Entendi. têm que mostrar serviço, né? Sim, tem que ter as suas conquistas aí, né? O teu rendimento, né? Para poder. Exatamente, É. exatamente. Então hoje tá bem estruturado, então, né? O atleta Ah, que está assim, começando hoje, ele tem mais estrutura do que na tua época, né? Quando é, você é, treinava. e esses recursos aí que hoje eles têm, foi graças ao trabalho que nós, da minha época, como muitos atletas que na minha época mostraram, né, ali Sim, com as certeza. lutas, sacrifício, né, e os campeonatos, eles viram como que foi o nosso trabalho, né? Então, eu fico até bravo, porque chateado de uma forma assim, que eles não valorizam o trabalho que a gente fez, né, o que nós fizemos lá atrás, né, Sim, esse reconhecimento. Alguns reconhecem, mas eles deveriam estar reconhecendo mais, porque a gente gostaria, como um profissional hoje aposentado, estar contribuindo ainda como um sim, técnico, né, como um mestre, ajudando as equipes, olha, com palestras, né, sim, é de para estar fato. ajudando, né, de uma forma geral, né, mas vamos seguir em frente, nós temos nosso Sim, trabalho aqui e continuar, você deixou teu legado aí pro pessoal, né? com certeza, É, e que você falou, através do teu legado aí, o esporte, do modo geral, falando especificamente do taekwondo, mudou, né? Teve toda essa ascensão e, e esse acesso, né? De recursos, tanto do governo quanto de clubes aí, graças a atletas como você que lá atrás faziam tudo acontecer por conta praticamente própria, né? praticamente, e é tudo com sacrifício, Luiz, né? Eu imagino. E, hoje, alguns atletas que hoje estão trabalhando como técnico ou estão na seleção, um até eles reconhecem, às vezes eles me encontram, me mandam uma mensagem Que assim legal, na, na internet, mestre, Márcio, Eugênio, obrigado pelo atleta que você foi, que né? Você que me bacana. incentivou, você que me motivou, graças ao que você fez lá atrás, né? Só que muitos, eles não reconhecem, né? Então, tem uns que realmente eles reconhecem, tem que dar valor a isso aí, Pois é, de fato, tem muito que valorizar, né? Que bom, né? bacana, tua história, uma história bonita e inspiradora, né? E até hoje tá aí lutando, literalmente ensinando, né, as pessoas, os jovens aí, e você treina todo dia, né, Márcio? Eu praticamente, assim, só voltando um pouquinho lá atrás, É, como eu vi o que que era ter dificuldade para estar treinando, é. para ter condições assim, é, de uns 10 anos para trás, para cá, eu ajudo alguns projetos, né? Ó, que Crianças bacana. carentes, né? Eu tinha 4 projetos e por causa da pandemia hoje só tem um que chama Resgatando Valores. São Resgatando crianças valores. que com muita dificuldade eu acabo ajudando aqui, né, em Campinas. Já estou com eles já há uns 8 anos, né? Que E bacana. então a gente tem que ser incentivo para eles se tornarem bons cidadãos, né? Sim, Através do Taekwondo. E o Taekwondo ele me ensinou muita coisa. Eu aprendi muita coisa. Eu não ganhei dinheiro, mas tem coisas que eu aprendi que vale mais do que dinheiro, eu né? imagino. Sim, Então, e você perguntando, eu motivo meus alunos, meus atletas a estar treinando, né? Sim, sim. mas eu sou exemplo. Eu gosto de estar treinando, como você perguntou. Eu gosto de estar treinando taekwondo, tá mostrando, né? Não aposentei, não gosto de ficar só falando e mostrando técnica. Eu ainda quero.
tô quase nos 50, hein? Você não pergunta a idade certa agora, eu tô perdido. Mas eu gosto de estar mostrando ainda os golpes, ainda como que é feito, né? Para Sim, eles verem, ó, que legal, ainda ele consegue. que Mas vai ser legal. legal. Como é que chama o projeto? Projeto Resgatando Valores. Olha só que bacana. Resgatando. 8 anos você já está com o pessoal? Eu acho que faz mais, viu? 9. Para 9, 8 anos mais ou menos aí. Que bacana. E esse projeto é para crianças? Tem um teto de idade? Como que funciona? São crianças ali até, acho que até 12 anos, mais ou menos. Uhum. Faço um trabalho com eles ali, com essa ONG, né? Eu abracei essa ideia aí com eles ali. Crianças de 4 a 12 anos, mas Que praticamente. bacana, que legal. Imagina, fica imaginando uma criancinha de 4 anos aprendendo as técnicas, né? Deve ser muito legal. Eu acho bacana, assim, porque quando você ensina, assim, a gente tem que contribuir com nossos dons, né? Não Sim, podemos ser egoístas, né? exatamente. E nós temos que passar o ensinamento para umas coisas que a gente conhece e entende para essas pessoas crianças que não têm condições de pagar uma academia. Sim, é Eles verdade. não têm condições de pagar uma academia, de comprar um uniforme, né, de fazer. Então, a gente tem que estar ajudando, sabe? Sim, E isso eu aprendi muita coisa com eles. Eu eu valorizo isso, sabe? Porque me fortalece. Porque a gente vê casos lá de crianças lá com muita dificuldade e tanta criançada aí, gente jovem, né? Tem tudo na mão, é, sabe? Sendo mimados, né? Tem condições de ser um grande atleta ou treinar firme, né? sim, E reclamos. Os pais têm que rever isso, né? Fazer de seus fato. filhos valorizarem o esporte, valorizar a luta, que Sim. ensina tanto eles, sabe? É, estava pensando aqui, você falou, falando do projeto, uma das dificuldades muitas vezes que as crianças têm de participar, e para você é uma troca, né? Porque você está se dedicando ali a eles, você está recebendo muita coisa em troca, imagino eu, né? Que você acabou de dizer aí, você vê aí o agradecimento deles, né? O empenho deles, a gratidão, né? Que eles têm, imagino eu, por você tirar um tempo do seu dia e ir lá gratuitamente e ensinar as crianças. Isso é uma troca, né, Márcio? É uma troca. Luiz, é assim, quando eu vou lá, tudo, você precisa ver o respeito que eles têm, o amor que eles têm com a gente, assim, sabe? Eles valorizam o trabalho que você está fazendo. Esse projeto, os projetos das crianças, eles têm força de vontade para fazer, Eu eles amam, imagino. eles gostam, eles não faltam à aula. Quando eu chego lá, eles ficam super felizes, falam, puxa, que bacana, sabe? Então, eu fico muito feliz para poder contribuir isso, e eu Sim, recebo, sabe? Às vezes eles vêm aqui, abraçam, assim, falam, mas muito obrigado, sabe? Não tem preço, eu não tem preço. imagino. A troca de conhecimento, né? Eu Sim, saio de lá é, com uma energia tão boa, porque eu ensinando, mas eu acabo aprendendo com eles também. sim, com Entendeu? Porque eu certeza. vejo cada coisa que eles passam ali, né, Luiz? Então, eu olho assim e falei, caramba, né? E eles treinam com garra, viu? Eu Com toda a imagino. dificuldade que eles têm. Olha, você precisa ver. Então, Dedicação, olha, né? é a dedicação. Você precisa ver os treinamentos que eles fazem lá. Não reclamam, eles querem treinar. Quando Que acaba o treino, eles legal. falam assim, mas acabou, vai acabar o treino? Eles querem treinar mais. Eu falei, Olha mas só deu que horário, deixa que eu bacana. aqui no treino. Né? Então, eles têm vontade, faz com vontade, não enrola no treino. Que bacana. E, e o melhor, assim, é, eles treinam a disciplina, o respeito, ele vê o mundo diferente, eles, eu ajudo eles a enxergar que ser um bom cidadão para eles vai mudar a vida deles. É, Como de eu já tive fato. lá, alguns lá, hoje eles trabalham, têm família, estudam, foram para o exército, você Olha entendeu? só. Então, esse é meu maior presente, Sim, entendeu? É um presente de eu qualquer pai, imagino. de qualquer pessoas que querem, sabe? Que bacana. Tem uns que não estão mais comigo, mas tá encaminhado, o Taekwondo Sim, encaminhou eles, entendeu? que Tiraram bacana. ele da violência,
do caminho perigoso, você entendeu? E isso que vale mais a pena, É, de fato, eu né? imagino. Não tem preço, né? Não, não tem preço, não É. tem preço não. Ô, Márcio, a gente vai fazer um intervalinho agora, rapidinho, para você que está nos acompanhando aqui pela On Web Rádio, rapidinho a gente vai e já volta e já vamos voltar falando sobre calistenia. Quero ver quem sabe o que que é calistenia aqui. Espera um pouquinho que a gente vai e já volta. Olha lá, ó. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Pessoal, voltamos aqui no Conexão Entrevista, hoje com a participação ilustre do mestre Márcio Eugênio Dutra, quem acompanhou aqui no primeiro bloco, um atleta olímpico aí. Eu só não vou repetir aqui tanto os títulos que ele tem, que eu falei no início aqui, senão a gente vai ficar uns 15 minutinhos só falando os títulos dele aqui. Um campeãozaço aí do Taekwondo no Brasil, todo mundo conhece ele. E no primeiro bloco nós terminamos falando sobre. Falando não, eu disse que ia perguntar para ele sobre o que é calistenia. Eu fui aprender isso estudando o perfil do Márcio, eu também não tinha noção do que é. Márcio, explica para a gente aí o que é calistenia. Bom, calistenia, eu também não conhecia esse nome. Eu achei que nunca vi na vida há 7 anos atrás. Faz 7 anos que eu pratico praticamente o que é calistenia. Eu descobri pela internet. Alguém perguntou, Olha, não, treina calistenia? Eu achei que o rapaz estava me xingando, falando de alguma coisa de mim. Aí eu fui lá e fui ver o que era calistenia. Aí descobri o que era calistenia, tá? Que é um esporte, ele já é antigo, ele é grego, né? Ele é um trabalho que você faz com o seu próprio corpo, né? é, Aquele exercício que a gente fazia na escola, abdominal, flexão, agachamento, tudo que você faz com o seu corpo é calistenia, né? E calistenia, ele vem do grego ali. Calistenia, calis quer dizer beleza, e stenia quer dizer força. Força física, força mental e determinação. E, olha, eu, e quando eu vi essa palavra e como eu pratico o esporte, a luta em si, eu olhei os movimentos que era a calistenia, que mexe com o corpo, como são exercícios desafiadores, como a muito. ginástica olímpica, podemos falar ali do, do crossfit, pilates, polidense, movimentos que faz com o corpo, que é difícil de fazer. Falei, nossa, eu me permitia fazer calistenia. Então já faz 7 anos praticamente que eu treino calistenia. Que legal, hein? E ajuda muito, né, para quem pratica qualquer outra arte marcial, taekwondo, kung fu, enfim, porque pelo que eu vi da tua explicação, e eu te sigo aí nas redes sociais, né? Eu vejo você nos seus treinos lá, de calistenia, taekwondo, enfim, é, é- é- ajuda demais, né, para quem treina. Um taekwondo, por exemplo, porque ele trabalha muito o alongamento, é isso mesmo? Alongamento, a força física, né? Exatamente. A calistenia, para quem não conhece assim, ela melhora qualquer tipo de esporte para ela que a pessoa esteja fazendo. Legal. É que nem fosse uma musculação, assim. Porque a calistenia, ela trabalha em outros aspectos, assim, né? O trabalho de resistência, a flexibilidade com o alongamento, como você falou aí. Ela dá um trabalho, assim, de tônus muscular muito bacana para quem está Eu praticando, imagino. quem conhece, né? Ela melhorou muito a minha parte física de uma forma. Eu estou com mais de 45 anos. É, mais de 45. Ah, não, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Não é bem assim, Então, né? mas para você ver, ela é um esporte que ela melhora muito você quando você treina certinho, né? Sim, sim. Você se permite treinar calistenia, porque é um esporte de um trabalho assim, de a longo prazo, né? Tem o trabalho iniciante, intermediário e avançado. Uhum, Entendeu? Então, para manter a saúde, independente, você pode treinar e escolher. Como já vi no Taekwondo, tive uma consciência corporal melhor para entender a calistenia, né? entendi. Hoje eu posso falar que eu me considero num nível intermediário, quase avançado, né? Mas tem que ter uma dedicação, tem que ter disciplina, fazer os básicos, treinar os básicos, né? Você quer ter uma melhor, treinar os básicos, né? Fazer abdominal Entendi. certinho, flexão, sempre correr, né? E ter uma boa alimentação, tudo isso. Como é que chama aquilo? Eu vi você fazendo esses dias na internet, o agora, bandeira, não, mastro, como é que é o negócio? Como é que chama? A bandeira humana. Bandeira humana. Bandeira humana. Aquilo lá é ninja, hein?
aquilo lá é bem difícil, é um exercício que requer muita força, muito, e tem que ter técnica para fazer aquilo lá, porque você pode Imagino. machucar o ombro e a lombar, né? Então você tem que treinar bastante, preparar toda a sua musculatura, né, para fazer certos movimentos que a calistenia tem. Tem vários movimentos que, se você não tiver um preparo para fazer, você se lesiona, Eu né? imagino. E tem que ter É, a técnica, você tem que ter alguém que tenha o conhecimento daquele movimento, explicar, ó, é assim, assim, assim que faz. Porque tem gente que, eu sei fazer isso aí, né? Porque muita gente, ixi, nós antigamente, assim, vou falar assim, hoje, é fácil fazer aqueles negócios na barra, isso, né? Mas tem uns exercícios, se você não fazer certo, você vai se machucar, né? exatamente. Então tem que tomar cuidado, tem que fortalecer certinho para continuar fazendo os exercícios que a calistenia tem. Para quem não sabe, bandeira humana, que eu vi ele fazer, depois você vai. Eu vou deixar o Instagram do Márcio aqui, você entra lá e vê. Ele vira uma bandeira mesmo, né? Ele pega No mastro, no mastro e ele fica com o corpo ereto de lado, né? tipo, Depois você dá uma olhada nos nossos ouvintes aí, nossos radionautas, vai poder assistir, tá lá no Instagram do Márcio, que eu vou compartilhar daqui a pouco. Márcio, eu estava pensando que você falando sobre a calistenia, sobre o taekwondo, enfim, sobre o esporte de um modo geral, além de treinar, né, que é o básico, tá sempre treinando, sempre ativo, tem que ter um cuidado também com a alimentação, né? é o primordial isso aí. É, né? Se você não tiver uma alimentação adequada quando você faz um esporte, mas independente de quem não faz, quem está fazendo também, Sim, tem que saber fazer uma alimentação para você ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, para mim, que para todos os calistênicos, né, que treinam certinho, que necessita de ingredientes para você manter o seu físico, né, bom, firme, a alimentação, ela é indispensável, ela tem que estar certinha, tem que saber o que comer, evitar fritura, refrigerante, muita sim. coisa. Massa, pode comer até massa, mas tem que ser regrado a alimentação, porque às vezes atrapalha o seu rendimento, o trabalho que você está fazendo com o seu esporte. Eu imagino. Porque eu, como leigo, eu não faço esporte nenhum, sabe? Mas como leigo, assim, eu imagino que a própria alimentação, além, você falou massa ou fritura, além de tudo que a gente sabe, todos os riscos, vai, de fritura, apesar de ser bom, saboroso, tal, a gente sabe que traz riscos, né, pro organismo e também aquela questão de você estar sempre disposto, né? Porque a pessoa, se ela não, imagino eu, se ela não cuidar dessa alimentação, ela vai não estar tão disposta para treinar, para poder fazer um esporte, né? Porque vai ficando um pouco cansado, imagino eu, engorda um pouco, então tudo isso vai influenciar, né, no rendimento do atleta, né, seja qual for a modalidade, né? Exatamente, né? Se ela fazer uma alimentação assim inadequada, e você vê muitos casos acontecendo das pessoas sedentárias, né, que não fazem esporte, Exato. elas acabam ficando doentes, Pois é. né? Por isso que a alimentação hoje, né, independente se ela vai praticar um esporte ou não, ela tem que saber que ela tem que se alimentar correto, né? Comer gostoso é legal, né? Sim, Doce, massa, pá, pá. muito. Mas ela coloca a vida dela em risco, a saúde dela, hoje, depois da vida, é a saúde. É Se você não tiver verdade. saúde, pô, o risco que você tem para ficar doente é um palito, né? Se você for ver, É muito maior, né? né? É bem muito maior, É, muito maior. Então, e mesmo os atletas hoje, assim, né, que treinam, acabam treinando, né, e se alimentam de uma forma errada, sim, né? Aí eles, pô, eu tô treinando, mas eu não tô tendo resultado. O cara fala que ele é atleta, o cara fala que ele treina pra caramba e que não sei o quê, mas o básico e o simples que ele precisa fazer, ele não faz, que é a alimentação que vai dar o resultado para ele. Ele tem toda a disciplina ali para treinar, pá, sim. suar, nossa, não sei o quê, pá, pá. Ele acaba de vai lá, toma cerveja, é pururuca, é coxinha, aí vai. Pronto. Pronto, aí ele estragou o que ele fez, Pois é. né? O músculo dele que ele desgastou, que precisa de nutriente, ele tem que repor com coisas saudáveis. Pois Não é. é verdade? Sim, sem dúvida. Então, Você falou aí do cara que treina, tá, vai como uma coxinha, lembrei. Mas isso faz muitos anos, né?
eu inventei de começar a andar de bike, né? Não, vou Ah, de legal. bike, pedalar é bom, né? Para o corpo e tal. E, cara, daí eu fui, um calor, peguei, fui, dei uma voltona, andei bastante, tal, voltei. Cheguei em casa, abri a geladeira, tinha lá a garrafa d'água, né? Uhum, E um refrigerante trincando do lado. Rapaz, uhum. eu bebi quase metade da garrafa do refrigerante. Aí eu pensei comigo, eu falei, joguei tudo fora, né? Que eu fiz agora aqui, porque 1 hora e meia, sei lá quanto tempo deu de bicicleta, aí eu tomo metade de uma garrafa de refrigerante. Além de não fazer bem, né? E além de não fazer bem. Estragou tudo que eu fiz ali. Mas é uma coisa assim, as pessoas aí não entendem, ela vai estar com sede, ela não tem esse conhecimento, ela vai beber um suco artificial, né, que suco, tangue, né, essas coisas, né, eu não tomo, vai tomar um refrigerante, né, é, então você quer tomar uma água, tomar Pois é, um líquido, alguma coisa assim mais saudável, né, assim, eu praticamente, eu tenho uma alimentação regrada, disciplinar, assim, eu imagino. consegui, além dos treinamentos, ter disciplina, eu adquiri disciplina para mim. Então, me permiti. E com a Sim, alimentação também, né? Muitas das coisas que eu me alimento aqui, muitas coisas é integral, né? Tem coisa eu eu, imagino. eu como algumas coisas fora do meu cotidiano. Às vezes eu como uma pizza, vou comer uma pizza, mas é uma pizza integral, sabe? O arroz aqui é integral. Tem gente Sim, que acha que, poxa, mas que vida é essa, né? Mas é uma coisa que eu escolhi e faz bem para mim, né? sim. Se você for ver, poxa, hoje fui aposentado do Taekwondo. A última vez que eu representei o Brasil foi em 2005. Mas 2005. de 2000, eu comecei lá em 87, hein? E parei de lutar representando o Brasil em 2005. Ainda lutei um campeonato em 2008, fui campeão paulista, só não fui pro brasileiro. Mas de 2008 para cá, eu continuei treinando, fazendo as minhas coisas. Luiz, com 48 anos, hoje revelei minha idade, ó. Jovem demais, jovem demais. Quem fala que eu tenho 49 anos, Pois vou fazer é. 49 anos, e faz o que eu vou fazer, e faz o que eu estou fazendo, hoje É, eu tem que ter muita luto, disciplina praticamente mesmo. não jogo, dou mortal, normal, entendeu? Mas é, a alimentação, ela me ajudou nessa forma, nessa questão, Sim. É um conjunto, entendeu? né, Márcio? É um conjunto. É, Se eu não permitir querer fazer isso, querer se transformar, entendeu? Ela tem que ter disciplina para isso. pois é. E nunca é tarde para começar, né? Nunca, nunca, É, às vezes a nunca pessoa tarde. fala, pô, passei da idade, tô meio gordinho e tal. Enfim, sempre é tempo de começar, até por conta do cuidado com a saúde, né? É, Independente de querer treinar para algum outro objetivo, mas pensando em saúde, já está ganhando muito, né? com certeza. Nessa questão dela saber que ela tem que se alimentar, cuidar da sua saúde, ela, ela tem que ter esse pensamento. Eu vou falar assim por mim, por outras pessoas. Ela não pode ser egoísta porque ela tem família, ela tem É pessoas que verdade. amam ela. Então ela Exatamente. tem que fazer um bem para ela, porque ela, poxa, eu tenho minha filha para cuidar, eu não quero ficar doente, entendeu? Eu vou ficar doente, eu não vou conseguir cuidar da minha filha, do meu Sim, filho, entendeu? Então eu tenho que ter responsabilidade com a minha saúde. é Então, e a verdade. alimentação é super importante. Então, seria um egoísmo se a pessoa hoje ela sabe, né, que ela tem que se alimentar certinho, ela tem que treinar, tem que trabalhar, tem que estudar. Mas nessa questão aí da alimentação, meu, ela tem que entender, porque ela não pode ser egoísta com ela, porque ela tem a família. Exato. Ninguém quer que você fique doente, Luiz. É Você tem verdade. família para cuidar, né? Se você Sem tivesse doente, você não dúvida. estava falando comigo. Se você tivesse doente, você nem me chamava aqui, eu sei lá, entendeu? Ah, tem razão, tem que pensar em tudo, né? Não só em você, na tua saúde, na tua vida, viver com qualidade, né? Porque é, viver é uma coisa, sobreviver é outra, né? Com certeza. E com a família, que você falou, tem pessoas que te amam e que estão do teu lado aí e querem você bem, né? Querem Sempre. ser bem, quer ser quer. É, Então a gente vê nossa família assim, porque eu passo, já passei por situações da nossa família
que aconteceram casos assim, a gente não pode, eu não pude fazer nada, entendeu? A gente tenta fazer, Sim, tenta avisar, tudo, mas a pessoa tem que acreditar que a alimentação vai ajudar ela de várias formas, é verdade. né? E hoje Aí, em dia, é, desculpa. vale a pena ela pegar o dinheiro que ela vai no mercado, fazer uma lista saudável. Eu vou Exatamente. comprar isso. Porque se ela comprar as coisas que tem que comprar e colocar em casa, não é que ela dá vontade, fica ansiosa, ela vai querer comer o chocolate, não sei o que, ela vai se. Entendeu? É verdade. Ela vai, na hora que ela sai de casa, para o mercado. Tem um Entendeu? amigo, tem uma amiga nossa em comum Ah, que fala foco e disciplina. É o exemplo de foco e disciplina. Tenho certeza que você sabe quem é. sei, sei, com É a certeza. Nossa, Natália, ela mesmo. Natália Silva é É, espetacular. Nossa, sensacional. E quando toda, nossa, até comentei com ela um dia, sempre quando a gente fala em foco e disciplina, a primeira coisa que vem na minha cabeça vem a imagem dela, porque é muito disciplinada, né? é, No e bom ela é sentido, né? destemida mesmo, né? A Natália, eu conheço, nós conhecemos ela, né? Sim, Eu conheço, eu vejo que ela realmente é destemida, total. disciplinada, eu tenho Determinada, muito determinada, bacana. eu tenho muito orgulho. É um exemplo aí, né? Um É, exemplo a ser seguido, não tenha com dúvida, né? certeza. Ô, Márcio, falando, nós falamos um pouquinho do teu Instagram aí. Você tem outro, É. além do Instagram, você tem o YouTube, você tem Facebook também, ó? Eu tenho o Facebook, tá? O meu Instagram é Mestre Márcio Eugênio, Eu vou deixar depois aqui, pessoal, para vocês olharem aí e seguirem o Márcio. tá? E o Facebook também é Mestre Márcio Eugênio. E eu também tenho um canal lá no YouTube, tá, Zé Luiz? Também, que Que também está legal, como Mestre Márcio Eugênio. Eu estou voltando legal. agora a colocar uns vídeos lá, com alguns conteúdos, contando um pouco da minha história, quem foi Márcio Eugênio, né? Muito Falando um pouco bacana. do taekwondo e da calistenia também. Inspirar os jovens aí, né? Ah, É, com ah, certeza, né? O que mais importante, a minha missão, né, é essa daí, que ajudar legal. dessa forma. E você tirou as palavras da minha mente, que é da minha boca. Agora eu ia perguntar qual que era a tua missão daqui para frente, depois de toda a tua história aí, o que que você pensava, ou o que você pensa em ainda contribuir para as pessoas. Você acabou de resumir, né? A tua missão é ajudar as pessoas aí a se envolver no esporte, né? A cuidar da saúde, ser um exemplo, como você sempre foi, não só de atleta, quem te conhece pessoalmente sabe de outras características suas aí, mas parabéns aí pelo exemplo que você é para muita gente, para os atletas aí da tua época e inspirando pessoas até hoje, né? A iniciar no Taekwondo. É, como você falou, a pessoa escreve lá para você agradecendo por tudo que você representou na vida dele, né? Como atleta e como Puxa, pessoa, sem dúvida. com certeza. Daqui para frente, eu quero continuar com essa missão de estar contribuindo com o Taekwondo, Que bom. né? Ajudando as pessoas de uma forma geral, né? Como calistenia, no Taekwondo. E, bom, e não foi falado aqui, eu sou dançarino também da dança de salão, não tenho dançado, mas sou dançarino também Que da dança de legal, salão. hein? Olha só. Mas o que eu queria falar para você, se eu tiver tempo falando, Sim, fica à vontade. é, eu quero, que nem o Jô Soares falou, não quero deixar de ser improdutivo, eu quero estar produzindo e estar podendo estar ajudando as pessoas de uma forma, porque aqui a gente não vai levar nada, nessa terra aqui a gente não vai levar nada. Então, a gente tem por obrigação estar ajudando as pessoas, é, contribuindo com elas, para elas conhecerem esses valores que elas desconhecem. Né? Sim, Como eu conheci o Taekwondo ele me levou para o mundo. Eu conheci 12 países, olha, mudei a vida de outras pessoas com o meu trabalho, com o meu taekwondo, com o dom, sabe? Então vale a pena as pessoas conhecerem o meu trabalho, conhecer esse trabalho o mundo do esporte, o mundo da luta, vai transformar sim. ela. E essa é a minha missão. Que Através de legal. eu quero estar sempre fazendo, eu quero estar sempre fazendo e ajudando essas pessoas. Que bom, parabéns aí pelo exemplo de vida que você é para todo mundo. E já partindo para o final, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? Já Sim, é tá, verdade. tá voando o tempo hoje e tem bastante coisa para gente conversar aqui. A gente ficaria horas e horas conversando. Mas, Márcio, eu queria agradecer muito, viu? Mais uma vez a sua disponibilidade. A conversa foi super bacana. Tenho certeza que todos os nossos radionautas aqui, que estão nos ouvindo ou nos assistindo, sem dúvida nenhuma, gostaram muito do nosso papo. E mais uma vez, obrigado. Deus te abençoe aí na sua carreira, na tua vida e muito sucesso, viu?
Zé, amém. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos os ouvintes aqui. Espero nos encontrar mais vezes aqui com esse Sem bate-papo dúvida, aqui. Realmente ficou bastante coisa assim, porque é muita história para contar, tá? é Eu te verdade. agradeço. Deus abençoe você, sua família e todos Amém. os ouvintes aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, para vocês que nos acompanharam aqui, vou deixar aqui o Instagram do Márcio para você seguir lá. Pega o teu celular, segue ele rapidão, que você vai ter muito conteúdo legal. Se interessou mais, quer conhecer mais sobre o Taekwondo, sobre o calistenia, que é muito legal, segue o Márcio lá, que tem muita coisa boa para mostrar para você. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. On Web Rádio, tá todo mundo ligado.